Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alguma coisa, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius Lara, você está no podcast do Covil do Velho Dragão, um espaço coletivo e colaborativo, onde você pode participar via chat e ouvir a voz em conversas envolvendo o nosso amado hobby RPG de mesa e o nosso amado sistema de Dragon 2. Mas antes que nós continuemos nessa abertura, temos um aviso. Vocês acham que vocês já estão sabendo, estão ligados. Um aviso importantíssimo. O podcast do Covil do Velho Dragão e o Mercado RPG estão em parceria, né, para que vocês possam engrandecer vossas coleções para as mesas presenciais ou apenas para as coleções, para aqueles que são colecionadores. Acesse o link do Mercado RPG na descrição deste episódio. Selecione os itens que vocês queiram. Tem uma pancada de miniatura monocromática, pintada à mão. Vocês podem enviar arquivos digitais para eles imprimirem, arquivos digitais em 3D para eles fazerem impressão. Então dá para vocês mandarem coisas personalizadas. Dá para encomendar pinturas à mão também. E tem uma porrada de coisa lá, escudo do mestre, dados, livros e tudo mais. Faça suas compras. Digita Covil5 no cupom, no linkzinho lá, na hora que você estiver encerrando as compras, tem um linkzinho à direita que você pode acrescentar o cupom promocional, você escreva Covil5 e você tem 5% de desconto. Atenção, lembrando que no último Bafo do Dragão eu esqueci de falar isso, é até o final de abril. Então dá essa força pro Covil, dá essa força pro Mercado RPG, tá? Que a gente agradece e vai nos ajudar a fazer projetos ainda maiores, beleza? E hoje é dia do Bafo de Dragão 4. Hoje nós vamos começar o o terceiro capítulo do livro básico do de Dragon segunda edição, livro 1, né, que é regras básicas. Nós vamos iniciar a conversa sobre as raças apresentadas nesse livro 1 do de Dragon 2. Bora lá! Olá pessoas, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, aqui é o Vinícius Lara e você está no podcast do Covil do Velho Dragão e hoje é dia do Bafo do Dragão, que começou como pílula, mas o Duval já batizou de Bafo do Dragão. Então hoje é dia de leitura dinâmica do livro base 1 do de Dragon 2, que é as regras básicas, e nós vamos começar o capítulo 2, o capítulo de raças, certo? Bora lá! Capítulo 2 do de Dragon, do livro base 1 do de Dragon 2, ele fala sobre raças. Para quem joga RPG de fantasia medieval, para quem às vezes joga videogame também, ou até board game, tá mais acostumado com essa terminologia, né? Tem sistemas, empresas, universos que mudou, usa termos povos, ancestralidade, mas o de Dragon 2, como a gente já falou antes, é o convite, algumas coisas, alguns elementos e algumas identidades raiz, então a gente mantém o termo raça. E neste caso aqui, tratando do sistema de RPG ou de Dragon 2, o termo raça ele não tem nenhuma ligação com sentido étnico, né? Por exemplo, com negro, asiático, caucasiano, ou enfim, não é esse termo de raça que a gente no mundo real usa. No jogo, uma raça é uma espécie fantástica, uma cultura semi-humana, fictícia, completamente inserida dentro de um cenário de fantasia, então tem todo um contexto, na qual cada uma dessas raças, cada uma dessas espécies fantásticas possui características não só raciais, não só, vamos dizer assim, biológicas, mas também culturais. Dito isso, a raça ela vai servir como a base principal de um personagem em O de Dragon 2, principalmente
para o personagem do jogador. Então ela é muito importante para os jogadores, tá? Ela vai dar um norte de interpretação, de personalidade, de contexto cultural, de histórico prévio, ajuda bastante o jogador já a definir o que ele quer ser quando crescer dentro do jogo. E por isso eu considero, dentro do sistema de Dragon 2, um dos 3 pilares fundamentais para um personagem. Então, a raça é o primeiro pilar que a gente vai tratar aqui, tem as classes e depois tem o histórico. Alguns chamam de maquiagem, outros chamam de características gerais. Alguns usam o termo mais popular, né, em inglês, background, mas são esses 3 pilares que eu considero. Vamos então destrinchar aqui o primeiro pilar, que é raça, tá? E aqui, no Dragon 2, ela é tão importante que ela muitas vezes ela vai induzir, ela não vai determinar especificamente, mas ela induz muito as línguas que o seu personagem fala, como o seu personagem vê e lida com as outras raças, localizações, né, onde ele nasceu, onde ele foi educado, e como ele aprendeu ou implementa alguns saberes, tá? Religiões, música é um elemento muito bacana. Música, vestimenta e culinária são elementos fáceis e muito bacana de você imprimir a cultura e a raça no seu personagem, né? No Old Dragon 2, no livro base 1, regras básicas, nós temos 4 raças. 4 raças: humanos, elfos, anões e halflings. E aqui a gente vai falar de humanos, os mais comuns, versáteis e adaptáveis aventureiros. Os humanos, eles têm uma enorme variabilidade cultural, tá? E são disseminados por todos os cantos do mundo. Isso aqui é um estereótipo, tá, pessoal? É muito importante ter isso em mente. O livro base 1 do Hoje Dragon 2, ele é um livro que tende a ser genérico, ou seja, você aplica em vários cenários, tá? Ele é voltado mais para a fantasia medieval clássica, mas você pode pegar esse conceito que ele apresenta, né, ao longo dos capítulos e aplicar onde você quiser. Então, por isso que assim, a gente parte do princípio que na grandíssima maioria dos cenários, os humanos são os mais comuns, porque somos nós, né? É uma maneira de a gente se colocar naquele universo fantástico. Então, a conexão com o personagem, seja ele vilão, herói, o figurante, o coadjuvante, é muito mais fácil com um personagem humano do que com personagens de outras raças. Não estou falando que não dá para fazer essa conexão com outras raças, não é isso? Mas é mais fácil, porque somos nós ali, né? Em termos bastante resumidos e simplórios. Então, assim, o que é importante a gente absorver nos humanos? Ah, mas eles são meio chatinhos, sem graça, eles não são mágicos. Pois é, mas eles mexem com todo um contexto cultural e geopolítico da parada. Os humanos, eles possuem muita facilidade em assumir um lugar central na maioria dos cenários. Então, os principais heróis, os principais vilões, ou as principais mudanças costumam vir pelas mãos, ou pelas mentes, ou pela intervenção de um personagem humano. Basicamente, em todos os habitats é possível encontrar humanos, de novo, replicando o mundo real, tá? Então, eles vivem em vários climas, em várias topografias, com faunas e floras diversas. Eles se adaptam, né? É uma consequência natural, então eles se adaptam, eles se moldam, eles se espalham naquele cenário, como nenhuma outra raça, tá? E comparado com gnomo, com elfo, com um anão, por exemplo, ou até com halfling, eles fazem isso de maneira extremamente rápida. É quase como se fosse uma praga, velho. Eles se espalham desenfreadamente. Dos mais franzinos aos mais brutamontes, esta é a raça com a maior variedade de características físicas. É totalmente possível e até incentivado que nos inspiramos em qualquer cultura de nosso mundo. Variando desde as várias culturas asiáticas, né, os mongóis, chineses, japoneses, coreanos, indianos, até mesmo aos caucasianos, que é ali onde costuma beber mais a inspiração, né, da parte europeia, com muito foco aos povos nórdicos. Então é muito comum a popularização estética dos nórdicos nos jogadores. É muito comum, tá? Mas é uma de tantas opções de você criar o seu personagem usando essas referências. Por que não referências africanas, tanto do Egito, do Antigo Egito, como de tribos africanas através de pinturas, vestimentas, penteados de cabelo? Por que não russos? Os russos nas suas bebidas, nas suas roupas para combater o frio, em alguns animais domésticos, se você tiver um cenário com tundras,
e com uma temperatura extremamente baixa, os russos são uma boa referência também, né? Os nativos americanos e até os nativos australianos, apesar que eu acho que muitos cenários eles casam muito com os elfos, depois eu digo por quê, mas ainda assim é uma excelente inspiração. Dentro da ficção, dessa ficção fantástica que é o RPG ou de Dragon 2, os humanos eles podem ser frágeis, né? Porque, assim, aparentemente são humanos. Eles não têm aquelas a resistência dos anões, a graciosidade dos elfos, eles não são diminutos que nem os elfos que podem se esconder e tal. Eles têm uma vida muito curta perante essas raças mais básicas, mas eles compensam essa pseudo-fragilidade com um senso coletivo e uma força cultural absurda. Tanto é que é o que a gente falou aqui agora há pouco. É muito comum que os humanos sejam a raça predominante, seja em quantidade de população, eu digo, seja a quantidade de reinos, tribos, cidades-estados e, enfim, e culturas presentes naquele cenário, e seja na quantidade de expansão territorial, de espaço físico ocupado, tá? As principais obras, as mais icônicas, usam o humano como ferramenta para os principais personagens do narrador, ou PDM, né, personagem do mestre. Seja aliado, seja vilão, seja só aqueles personagens de curiosidade, de uma espécie de figurante, tá? É muito comum. Até pela identificação que é mais rápida, tá? Então, por eles se reproduzirem muito rápido, comparado às raças fantásticas, teria uma vida muito mais curta, né? Uma média de 60 a 70 anos ali, considerando que é uma fantasia medieval fantástica. Porque a gente sabe que, historicamente, houve épocas que o ser humano, a expectativa de vida era 30 anos. Mas quando que ele vive a 60, 70 anos, e ele tendo essa consciência mediante as outras raças, naturalmente a postura de um humano, de um personagem humano, ela beira a imprudência, a ansiedade, a querer fazer. Eu quero fazer, não vou esperar. Porque eu não posso esperar, eu não tenho 3 séculos de vida, eu tenho 5 décadas. É bem diferente. Então eles são aquelas pessoas, normalmente são os personagens humanos que dão o incentivo, que dão o pontapé inicial para que a trama, para que uma aventura aconteça, tá? Costumam ser o coração, ou do grupo, ou da narrativa. Seja porque é um vilão que iniciou todo o BO ali, toda a problemática, seja porque é um personagem humano que contratou os jogadores para resolver uma questão, seja porque um dos jogadores, ou mais de um, né, dos jogadores, seja humano e tem essa urgência latente. Essa atitude muitas vezes gera dissonâncias com os anões e principalmente com os elfos, que pode gerar cenas engraçadas, missões diplomáticas podem ficar realmente tensas quando você coloca essas raças para conversar e para negociar na mesa. Então imagina que um elfo ele pode, para firmar um acordo, um único elfo, um único personagem elfo, ele pode ter que lidar com 5 gerações de humanos. Olha que loucura isso. É muito, muito louco, né? Parar para pensar. Então, como a gente tem isso em mente dessa diversidade cultural, de estética, né? De vestimentas, de línguas, obviamente a personalidade dos humanos nesse universo fantástico, fictício, também é diversa, cara. É totalmente plural. Eles abraçam todo tipo de linha de pensamento, tá? Você dificilmente vai ter um contexto de narrativa e de jogo onde você pode cravar que é os humanos daquela região, todos eles agem daquela maneira. Tudo bem, tem o efeito manada, existe a parte cultural, óbvio, mas mesmo dentro de uma cultura, você vai encontrar personagens com pensamentos, posturas e filosofias bastante divergentes, tá? Ansiosos, tristes, depressivos, animados, vigorosos, medrosos, corajosos, imprudentes, cautelosos, enfim, é uma gama infinita, é impossível você cravar, é o que é, né? É o que é a nossa vidinha real aqui, se a gente transportasse, né, para um mundo de fantasia. Então, assim, uma coisa muito bacana dos humanos que dá para tensionar devido ao tempo curto deles de vida, é muito comum alguns cenários colocar a responsabilidade nessa raça das inovações, das descobertas, grandes navegações, tecnologias novas, o arado, a agricultura, ferramentas. Por mais que os anões sejam conhecidos pela qualidade impecável da manufatura, os humanos costumam ser aqueles que rompem a barreira com frequência, com muita frequência. Eles aprendem técnicas e tecnologias novas o tempo todo e com mais facilidade, porque eles realmente focam nisso, porque o tempo é curto. Normalmente, se a gente parar para
pensar aqui na nossa realidade, como isso é refletido no mundo de fantasia medieval, os humanos, eles têm, muitos, terão nações expansionistas, imperialistas, e de dominação, de colonização. Porém, é exatamente isso, tá? Salvo exceções, salvo situações específicas, que são tratadas como pontos importantes da história daquele mundo, as expansões dos humanos vão ser muito mais para absorver e conviver com aquelas outras civilizações e outras culturas e outras raças do que para simplesmente obliterar. Então a cultura dos humanos ela é muito fluida, cara. Você pode colocar isso na história da sua mesa, da sua trama, do seu personagem, que 3, 4 gerações atrás, na época da sua bisavó, da sua avó, fazia-se armas ou fazia-se guerras de um jeito, né? Tratados de paz, enfim. Havia um tipo de costume. O casamento era estipulado de um jeito e agora já é de outro jeito. Então, vocês podem colocar na mesa de vocês que aquele momento de jogo está sendo um momento de mudança cultural dos humanos, de ruptura, e isso acaba impactando até nas outras raças. É muito louco, cara. Então, por exemplo, é fácil imaginar isso. O Império Romano. O Império Romano, apesar de ser um império que expandiu muito e passou uma galera aí no fio da espada, conviveu com múltiplas culturas. Os mongóis, a Mongólia também passou por isso na Ásia, mas talvez com menos, aí eu não sou historiador, eu vou estar cometendo algum pecado com certeza, mas a Mongólia talvez com menos permissividade, né? Com menor tolerância do que o Império Romano, talvez. Os chineses fizeram muito isso, né? Lidando com várias culturas conflitantes que acabaram sendo absorvidas e que também influenciou outras culturas, como o Japão, né, na parte do budismo e tal. A escrita, a caligrafia chinesa, então você consegue criar esses paralelos. As tribos bárbaras europeias eram muito parecidas, né, na questão de vestimenta e de alguns ritos, por exemplo, ritos fúnebres, casamentos, celebrações de final de ano, que era a época do inverno, celebrações de primavera, eram muito parecidas, mas que as línguas fossem bem diferentes, né? Os lusitanos, os germânicos, enfim, os hispânicos. Então você tinha algumas tribos ali que os celtas aí já é mais pro norte, mas os nórdicos ali dão uma diferençazinha comparado ao restante da Europa, mas ainda assim havia uma certa sinergia entre essas culturas, por mais que a tribo fosse com outras línguas, às vezes até com uma aparência ligeiramente diferente, a cor do cabelo e tal. Mas isso para vocês verem, né? O Império Inca, que prevaleceu na América Latina durante um bom tempo, cara. Os astecas são outro exemplo violento de como se colocar os humanos, né? Até os humanos pseudo-bárbaros, saca? Que a gente tem a classe, né, a especialização no caso de bárbaros. Você pode pôr uma civilização totalmente avançada em vários aspectos, muitos aspectos, com vários pontos refinados e ser olhada por outros povos como bárbaros. É até uma brincadeira legal de criar aí de debate, de reflexão, né? Por conta disso, outra coisa que a gente pode falar também na parte de invenção e novidades, então se os humanos têm essa urgência de criação, novas línguas, novos tratados, novas tecnologias, como eu falei, quantidade, veja, eles são mais, abre aspas, frágeis, abre muitas aspas nisso, mas eles conquistam, se expandem e se procriam com uma velocidade muito grande, muito maior do que as outras raças fantásticas, como elfos e anões. Então, pensa que um exército de humanos, normalmente, pode até ser menos treinado, pode até ter uma qualidade de ferramentas inferior, mas pela quantidade e pela diversidade e adaptabilidade, eles geram um risco real. Então, emboscadas, manobras, utilização de terrenos, escaladas para poder flanquear o inimigo, cara, todo tipo de estratégia os humanos podem usar sem estarem muito presos à questão de tradição, tá ligado? Tudo isso gera cenas, tramas, personalidades e cor na mesa, no grupo, que, porra, o humano ele consegue explodir bastante, cara, a percepção. E até por isso eles são costumam ser, pelo menos, os menos xenofóbicos das raças, né? Porque eles estão acostumados a lidar com o outro. Claro que, por conta dessa diversidade toda, nada impede que haja um reino, uma cidade-estado, um núcleo social de humanos que seja recluso, que seja mais arisco, nada impede. Com toda essa característica, naturalmente, os humanos, eles vão ser os aventureiros mais fáceis de você justificar por que estão se jogando nos ermos. Eles têm todos os tipos de motivos, de motivações, pela vida ser curta e, portanto, existe uma fragilidade na sua existência
pragas, doenças, epidemias podem se alastrar facilmente, forçando uma pessoa a ter que viajar, iniciar as aventuras e as viagens e buscar conhecimento para lidar com aquele mal, ou porque simplesmente aquela doença, aquela praga arrasou tudo, não sobrou nada. E só sobrou ele, mais 2, 3 gatos pingados, ou só aquele personagem. Então ele é obrigado a sair. A vida é muito simples, ele precisa de recursos financeiros, ou simplesmente ele foi alvo constantemente de injustiças e não consegue se defender, ele parte justamente para ter força, poder, influência, ou ele simplesmente é ganancioso, ele vê as pessoas socialmente superiores, né, o status social superior, fazendo o que bem entende, ele quer almejar isso, ele quer dar uma vida melhor para sua família, ele está jurado para casar com uma moça, ele precisa se provar, todos os motivos possíveis. O livro, ele traz 3 perguntas para cada raça, que ajuda o jogador a construir aquele personagem. Veja que a gente não está falando de números ainda, tá? Primeira pergunta, o que seu humano usa como motivo para se aventurar? Segunda pergunta, o que o ser humano respeita? O que ele busca defender? Ou seja, o que é valoroso para ele? Pode ser um conceito, uma filosofia, um comportamento ou algo material, né? Ou uma pessoa também. Pergunta 3. O que o ser humano odeia? O que ele deseja destruir? Pode ser algo subjetivo, ou até um sonho distópico, a fome, a pobreza, a injustiça, como algo mais concreto, um inimigo específico, a tirania do reino, um rival. Pode ser até uma trama muito local e muito pessoal para ele, que ele vai carregar isso nas aventuras. Os humanos têm as seguintes habilidades, são poucas, tá? Eles têm 2 habilidades apenas, mas com grande poder, que refletem isso. A primeira é o aprendizado. O que é o aprendizado? Todo ponto de experiência que um personagem humano ganha é 10% maior. Então, os jogadores, eles atuam nessa narrativa, nesse jogo, né? Controlando os seus personagens, e os seus personagens, uma maneira de demonstrar amadurecimento e evolução dos seus personagens é a experiência. Então, tesouros, descobertas, ideias criativas para solucionar um problema, inimigos vencidos, geram experiência. Com um valor específico de experiência, você ganha um nível. Então é um medidor, né, gamificado, é um elemento de jogo, evidente, mas para simbolizar o amadurecimento do seu personagem. E os humanos evoluem mais rápido. 10% parece pouco, mas não é, galera. Não é mesmo. E segunda habilidade, adaptáveis. No episódio anterior eu falei dos atributos principais e dos atributos derivados, que são as jogadas de proteção, que são em 3. Jogada de proteção de constituição, de destreza e de sabedoria. Um personagem humano ele pode escolher uma dessas 3 para ganhar mais 1, tá? É uma chance de 5%, mas é uma chance que fica pro resto da vida do personagem, tá? E é bom porque é um subatributo com valor muito baixo no começo do jogo. Então qualquer ajuda é bem-vinda. E é real. Base de movimento deles é de 9 metros, isso você pode utilizar para os combates, pode utilizar para exploração, né, quando está explorando templos, ruínas e masmorras, e utilizar para as longas viagens. Então se locomovem 9 metros por rodada, vamos dizer assim. Não possuem infravisão, porque são humanos, e podem ter qualquer alinhamento. Alinhamento é uma espécie de filosofia básica que conduz o personagem. Ele pode ser caótico, neutro ou ordeiro. Não é questão de ser bom e mal, tá? Ordeiro é um personagem que respeita leis e ordens sociais, dogmas, a estrutura social, hierarquias. Caótico é o cara que não tá nem aí, tipo um Robin Hood da vida. Ele até usa o sistema contra o sistema. Ele prioriza a liberdade, a criatividade, o seu próprio senso crítico e as suas ações e a sua independência para agir e solucionar os problemas. O neutro é aquele que fica em cima do muro. Ora ele age respeitando as leis e as ordens, ora ele percebe que as regras têm que ser quebradas, tá? Exemplos de personagens humanos. Eu trouxe também essa pegada aí pra gente encerrar o episódio de hoje. Bom, tem uma gama basicamente infinita, velho. Eu não vou ficar aqui recitando uma lista, mas vamos pegar alguns que a gente não falou nos episódios de atributos. Elwin, que é uma guerreira e cavaleira do Senhor dos Anéis, que ela é uma nobre, né, depressiva, triste, sem propósito, e se mostra corajosa e se mostra uma peça importantíssima para a vitória na Guerra do Anel, ao enfrentar um inimigo que até então era imortal e ela consegue derrotá-lo. Lord Uther, portador da luz de Warcraft 3, o paladino, top pra caramba, é um cara correto, íntegro e era um bastião ali da segurança do reino dos humanos, da aliança. Arya Stark, uma ladra, né, uma ladina de Game of Thrones, que tem um arco de crescimento violentamente maravilhoso. Game of Thrones na série de TV ou Crônicas de Gelo e Fogo nos livros. Moiraine Sedai, que é uma maga
da Roda do Tempo. É uma obra controversa, eu não sou muito fã particularmente, mas tem provocações maravilhosas nessa obra de construção social, de contexto social, de status quo. O que é o status quo, né? E a Moiraine Sedai, ela é aquela personagem, tipo um Gandalf, sem ser um Gandalf, no sentido, tipo, ela é uma maga poderosíssima, é uma sábia, assume responsabilidades monstruosas, enormes, para além da capacidade dela, mas ela não tem uma conduta moral muito rígida, ela é quase uma caótica, considerando os alinhamentos que eu coloquei aqui. Com esses exemplos e dito essas palavrinhas, né, dito tudo isso, temos apresentado os humanos num contexto de cenário de fantasia. Espero que aqueles que odeiam os humanos, porque espero que sejam humanos na vida real, né? Então eles não gostam de jogar com humanos, para que eu vou fingir ser alguém que eu já sou? Mas espero que esse olhar, essa liberdade, essa riqueza cultural que eles provocam, faça você repensar o valor do personagem humano narrativamente e mecanicamente na sua mesa. Certo? Então, Bafo do Dragão, capítulo 4, encerrado. Você que quer acompanhar as leituras, né, essa leitura dinâmica, adquira o livro no site do Old Dragon. O livro físico é pago, evidentemente. Mas o PDF, o livro básico 1, o PDF dele é gratuito e é um baita de um material, muito bem ilustrado, muito bem diagramado, muito bem escrito, certo? É isso aí, pessoas. Mais um episódio feito. Lembrando que esse episódio aqui, ele é um oferecimento do Mercado RPG, onde você encontra uma infinidade de miniaturas de qualidade, tem miniaturas inclusive de cenários, tá? Que é muito bacana para muitas pessoas, a maioria, aliás, gosta disso porque realmente enriquece a experiência, facilita a imersão você fazer os cenários. Então tem muros, árvores, construções, se não me engano, mas você pode enviar o seu modelinho 3D para eles imprimirem. Top. Lembrando que nas compras acima de 350 o frete é gratuito na região sudeste e você ainda tem o cupom do Covil, que é o Covil 5, para receber 5% de desconto acumulativo com descontos, por exemplo, pagamento à vista, que tem mais 5%. Aí tem kit de dados, tem kit de miniaturas que são promoções do site. Tudo é cumulativo, é loucura, loucura, loucura total. Se vocês forem fazer vossas compras, acessem o link na descrição, que vocês ajudam demais a gente, tá? E é isso aí. Temos mais um episódio do Bafo de Dragão. Sobrevivam e divirtam-se. E até a próxima, galerinha. Um abraço!